Rede de Serata, Rede Ibero-Americana de Investigação Científica, conectando saberes, impulsionando o conhecimento. Congresso de Serata, realização nos dias 16, 17 e 18 de junho de 2026. Olá, eu me chamo Ana Beatriz Kremer-Volpe. O meu artigo se chama Clarice Lispector, Representações de Gênero em O Lustre de 1946. Aqui no sumário eu mostro como eu reduzi o meu artigo e também como eu vou reduzir esta apresentação. Então eu tenho a introdução, falo do Brasil de 1946 e dou uma contextualizada historicamente falando, falo bastante também sobre o que é gênero, literatura e representação social. A terceira parte conta com a análise em si da fonte histórica usada ao lustre, então falo sobre gênero, violência e consequências dentro do livro e as considerações finais. A minha fonte utilizada, então, é O Lustre, de Clarice Lispector, do ano de 1946, é a segunda obra da carreira da escritora. Vai contar a história da Virginia, que é a personagem principal, de uma forma linear, desde a sua infância até a sua vida adulta, e culminando na sua morte no final do enredo. Quando ela era pequena, então, a Virginia morava com a sua família no interior, em Granja Quieta, e a maioria dos momentos de infância apresentados são com o irmão mais velho, Daniel, com quem ela compartilha uma relação violenta e incestuosa que molda suas escolhas, suas visões de vida até o momento de seu falecimento. Como referencial teórico, então, eu trago a representação social com Chartier, Oliveira e Mendes, gênero com Pinsky, Tilly e da Silva, as violências psicológicas e simbólicas que são muito necessárias e centrais nessa análise, com Bourdieu, Dyer Hall e Cruz Abreu e Júnior, e a literatura como fonte histórica com Zelinski, Oliveira e Barros. A justificativa do meu trabalho reside no ano de 1946, no pós-Segunda Guerra Mundial, pois representa mudanças sociais muito grandes aqui para o Brasil, principalmente de gênero, e também pelo fato de que O Lustre é a obra menos pesquisada da Clarice Lispector, o que aguça bastante a curiosidade. A minha problemática é de que forma as representações de gênero são trabalhadas na fonte com os objetivos específicos de identificar o papel social das mulheres na década de 1946 e como os acontecimentos mundiais e nacionais influenciaram para uma maior participação feminina na sociedade, levando em consideração o estudo de gênero, analisar de que forma o gênero é representado na fonte primária e também compreender como a visão da Lispector quanto a mulher na sociedade está presente na obra, sendo a mesma uma escritora mulher e brasileira. Como metodologia, então, eu tenho a representação social de Roger Chartier, focando principalmente nas representações de gênero, sendo representação tudo aquilo que interpreta e pensa a realidade cotidiana. É o resultado da relação mundana com as coisas, então são as nossas imagens de mundo. Estudando também o gênero como uma categoria de análise, né? A partir de 1980 começa mais fortemente essa escrita de uma história das mulheres, e também o gênero ele acaba sendo a construção social da diferença entre os sexos. O gênero ele acaba se alterando com o tempo porque ele é um conceito histórico e, como qualquer outro, ele pode ser estudado por si mesmo. Tudo isso considerando a literatura como uma fonte histórica, pois a literatura é o que permite a representação de uma época a partir da escrita de um autor. A contextualização, então, é o Brasil de 1946, né, que não trouxe apenas um cessar-fogo de uma grande guerra, que foi a Segunda Guerra Mundial, mas também o início da primeira experiência democrática aqui no Brasil, com o governo do Eurico Gaspar Dutra, que foi muito importante para as mulheres, porque, de acordo com Rota, a sociedade brasileira vivia um período de otimismo relacionado ao crescimento significativo na urbanização e na economia industrial, aliado à ampliação da democracia que favorecia a participação política. Como resultados, então, a análise em si, eu foco bastante na questão da violência de gênero, que é muito central, principalmente considerando que o livro todo ele é pautado na relação da Virginia com o Daniel. Né? A violência simbólica eu estudo bastante a partir do Bourdieu, então ele fala que a virilidade ela é uma noção relacional. Isso é importante porque o pai da família também era um homem muito agressivo. Então, ao mesmo tempo que a Virginia ela normaliza essa violência que ela sofre do irmão, o irmão também normaliza cometer esses tipos de violência com a irmã, porque ele vê o pai cometendo também a violência em sua maioria ali psicológica, né? Por isso o enfoque grande no que é violência psicológica também dentro deste artigo.
O Daniel, então, ele cria a Sociedade das Sombras, que é uma associação só dele e da Virgínia, e é uma forma que ele tem de manipulá-la, né? Porque é a partir da Sociedade das Sombras que ele consegue fazer com que ela faça tudo que ele queira, e também quando ele não tá muito afim de ficar ali com ela manda ela fazer certas coisas para ficar longe dele e tudo mais. E a partir das pautas de gênero da época, a Virginia ela acabava seguindo o Daniel com isso. Então, tudo que ele mandava, ela fazia. Ela acreditava que, como ela era menina, seria a responsabilidade dela não irritá-lo, agradá-lo. Então, ela se sentia responsável por todo o comportamento do irmão. Se ele estava feliz, era por conta dela. Se ele se irritava, ela tinha feito algo errado. Então, é com a Sociedade das Sombras que o Daniel consegue ter esse domínio sobre ela. Já na vida adulta, né, essa relação que ela tem com o Daniel acaba tendo bastante impacto, porque ela se torna uma mulher que ela não consegue ser muito funcional, num sentido de que ela nunca consegue fazer escolhas por conta própria. Ela vive se depreciando e ela não consegue tomar nenhum tipo de decisão, vive se comparando com os amigos e se perguntando o que há de errado com ela. Todo tipo de decisão que ela vai fazer, qualquer pensamento que ela chegue a ter, ela fica se perguntando o que o Daniel pensaria disso, né? Isso porque Elage e Nader falam que historicamente a violência contra a mulher é justificada no patriarcado. Então, tudo isso que ela estava passando era justificado pelo irmão. Então, se ele fez, ele falava, né? Se eu fiz isso com você é porque você mereceu e tudo mais. Por conta dessa relação que ela teve com ele também, ela passa a vida adulta toda dela se comparando às outras mulheres, se comparando às suas amigas, e nisso a gente precisa avaliar em dois sentidos, que é a aparência e a maternidade. A aparência, porque a Virgínia tem uma fixação muito grande com a magreza, e a de Santa Ana, ela fala pra gente que a partir mais ou menos de 1950 começa essa fixação muito grande com a magreza. Então a Virgínia, ela evita usar certos tipos de roupa, ela se compara com as amigas por elas serem muito magras, ela chega até a falar, né? Ela tem uma relação amorosa com um personagem chamado Vicente, ela chega a falar que ela não se importaria se o parceiro a atraísse, contanto que fosse com uma mulher magra. Isso entra na questão da maternidade também, porque ela não conseguia entender por que as amigas dela não queriam ser mães, sendo que elas eram tão bonitas e magras, né? Assim como qualquer outra coisa, ela tem essa relação ambígua com a maternidade, porque ao longo de todo o livro fica muito claro que ela não quer ser mãe, que ela não tem vontade disso, mas ela também se pergunta por que as amigas não querem ser mães, ela não entende o porquê delas não quererem, apesar dela mesma não querer, e mesmo ela não querendo, no final do enredo ela precisa voltar para casa depois do falecimento da avó. E quando ela percebe que ela quer sair dali, que ela não quer mais ficar ali, a única coisa que pauta essa decisão dela é ela falar para a família que ela vai voltar e ela vai ser uma mulher de bem. Então ela vai casar e ela vai ter filhos, ela vai fazer como manda o papel de gênero na época, né? Inclusive quando ela volta para casa depois da morte da avó, a irmã dela pergunta por que ela não aproveitou nada enquanto ela estava morando na cidade, já que na vida adulta ela passa toda na cidade, já que ela não se casou e nem teve filhos. Então, na visão da época, é como se ela não tivesse feito proveito algum, né? E também entre o fato de que a Bartinder fala pra gente que entre 1950 e 1980 a decisão de não ter filhos ainda estava se normalizando entre os intelectuais, então ainda passava por muito julgamento social. Por isso esse peso tão grande nessa decisão dela de não querer ter filhos. E isso também entra no fato da relação que ela tinha com o sexo, né? Se pauta bastante nessa questão da dupla moral. A Virginia fica bem claro durante o enredo que ela tinha bastante parceiros sexuais e ela sempre se culpava muito por isso, né? Ela chega a dizer que a força que ela tinha quando ela era virgem, ela nunca mais vai recuperar. Então ela sempre se culpa muito por ter essa vida sexual ativa, enquanto por outro lado, quando a história ela é contada pelo parceiro dela, o Vicente, ele em nenhum momento se culpa por desejar outras mulheres que não a Virgínia. Então por isso essa questão da dupla moral de que o homem pode e a Virgínia não, né? Vamos lá.
justamente essa questão do moça de bem, né? Então, ela não vai mais viver nessa vida de libertinagem, ela vai se casar, ela vai ter filhos, ela vai tirar o proveito da cidade. Ela precisa dessa justificativa para se sentir bem consigo mesma, de não querer mais morar com a família, não querer ficar aqui. E ela precisa dessa justificativa também para ela conseguir finalmente fazer uma decisão por conta própria e não ficar se perguntando o que o Daniel vai pensar dela depois. Como considerações finais, então, a gente vê que essa obra ela é um poderoso arcabouço de análise da representação social e de gênero, né? A Virginia, então, ela demonstra esse momento social que é marcado pelo início das mudanças acerca da forma que se enxergava a mulher, os relacionamentos e também a maternidade. A literatura dessa forma, ela pode ser utilizada como uma fonte ao se perceber as representações sociais que a Lispector traz na obra da Conjuntura da Mulher do Brasil de 46. O auxílio aqui da psicologia foi muito interessante, assim como da teoria da dominação masculina de Bourdieu, para um olhar histórico frente a essa violência de gênero que foi necessário ser abordado aqui. A relevância também ao se estudar a literatura feminina e observar que a escrita dessas mulheres diz sobre as sociedades que observam e estão vivendo nelas, considerando a sua condição social de mulher. Então, a partir dessa condição que elas têm, elas conseguem escrever o que elas enxergam e o que elas vivenciam na época que elas estão vivendo. E dessa forma, a literatura clariciana ela questiona o papel das mulheres na sociedade brasileira, revelando esse valor da produção literária como uma fonte histórica e social, dando voz a essas experiências femininas que, mesmo sendo algo fictício, acaba expressando essa comitiva social da mulher na contemporaneidade. A minha fonte, então, foi o Lustre da Clarice Lispector, e aqui vocês encontram todas as minhas referências bibliográficas. Agradeço muito a atenção. Obrigada. Realização Rede de Serata. Curta, comente e compartilhe. Subscreva nosso canal. Obrigado por assistir.